Amém. Estenda as mãos para cá, vamos orar pela vida do pastor. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar pela vida do pastor Álvaro, te agradecer, Senhor, pela sua vida, pela sua família, declarar sobre a vida dele, Pai, em nome de Jesus, a tua bênção, e te pedir, Senhor, em nome de Jesus, usa ele, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus, com a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, faz isso para a glória e honra do teu nome. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia, meus amados. Mais um culto, né? Mais uma celebração, mais um estudo, mais aprendizado, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E hoje, o pastor Alberto pediu para eu vir aqui. Em princípio, eles estariam viajando, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas. Eles não precisaram ir. E hoje, além do culto, é uma aula, né? Da Escola de Servos. Então, nós vamos ministrar hoje sobre, continuando o assunto famílias, né? Sobre famílias, sobre as funções, vamos dizer assim, os papéis de pai, de mãe, de filho. Como é que se organiza uma família, como é que uma família deve andar de acordo com os princípios do Senhor. E eu quero trazer um pouquinho para vocês disso, e eu botei um título aqui na minha ministração. Eu gosto de botar título, né? E o título da ministração é Famílias Saudáveis. O que a gente vê hoje em dia, as famílias, elas apresentam doenças, assim, doenças emocionais, doenças no físico, na alma, mas principalmente doenças espirituais. Nós acompanhamos no Ministério de Casais as famílias mais de perto, os casais bem de perto, e a gente percebe isso nas famílias. E as famílias estão nessa situação simplesmente porque não colocam em prática os princípios bíblicos. Aquilo que tem aqui no nosso manual do fabricante, a gente lê, mas as pessoas não colocam em prática. E daí surgem os problemas. E eu quero, nessa manhã, falar sobre alguns princípios que, se colocarmos em práticas, teremos uma vida melhor, mais tranquila, mas, acima de tudo, o principal, nós estaremos honrando e glorificando o nome do nosso Senhor Jesus, porque o nosso testemunho fará com que outras pessoas, outras famílias, nos vejam como exemplo, como modelo e referência. Então, poderemos dizer que Jesus Cristo de Nazaré transformou a nossa casa. Pensa comigo assim, nós somos cristãos. Tenho lá minha casa, a minha esposa, meus filhos, e eu moro num condomínio, num prédio, que nem é muito grande, e a minha casa é uma bagunça. Ninguém se entende, é um griteiro, é uma coisa. E daí eu vou pregar para o vizinho, falar de Jesus para ele. Para ter uma vida que nem de vocês, deixa eu do jeito que eu estou. Deixa eu no meu batuque, se ele for batuqueiro, na reza dele. Ele não vai querer ter uma vida igual a minha. Uma família bagunçada igual a minha. Para quê? Se Jesus é tão bom e tu vive assim. Então nós estamos, na verdade, em vez de glorificando o nome do Senhor, nós estamos sendo pedra de tropeço para outra pessoa. Então isso é muito sério, meus irmãos. Porque Jesus, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. E essa vida em abundância, o pessoal pensa, mas para quando eu for para a glória? Mas tem que começar aqui, senão tu não vai para a glória. Se não tiver uma vida em abundância com Jesus aqui, tu vai ficar sonhando com uma coisa que não vai acontecer. Nós temos que ter vida com Jesus. E a palavra diz que nós temos que ficar firmados, obedecendo a palavra de Deus, edificando a nossa casa sobre a rocha. Porque daí pode vir vento, pode vir chuvas, e a casa não vai cair, porque está firmada sobre a rocha. Então nós temos que entender esses princípios. Amém?
Então nós vamos falar hoje um pouquinho, eu quero ler com vocês ali, Colossenses 3:18. Vamos ver do 18 ao 24. Deixa eu pegar meu óculos de vô, né? Agora eu sou vô. Faz um mês, mas já sou vô. Óculos de vô. Na minha Bíblia ele tem o texto, um título, né? Para cada assunto. Acho que a maioria das Bíblias tem isso. E na minha diz assim, ó, os deveres da família. Quando o pastor Alberto me falou do tema, eu me lembrei já desse texto. Já ficou simples para me preparar. Eu já vim para Colossenses 3:18, que já tem até o título ali, os deveres da família. Então vamos ler ali. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Eu quero então discorrer um pouquinho sobre esse texto, como diz o pastor, sobre essa porção das Escrituras. E vamos ver então o versículo 18. O versículo 18 que vai falar das esposas. E eu sempre achei interessante por que os apóstolos sempre começam a escrever e falar das mulheres e não dos homens. Paulo começa pelas mulheres, Pedro começa pelas mulheres. E aquilo me intrigou, e eu fiquei pensando, mas por que disso? E Deus, o Espírito Santo falou comigo. O Evangelho veio para restaurar a posição das mulheres na sociedade. Amém? Porque naquela época as mulheres não eram nem contadas. Quando a gente lê a multiplicação de pães, era 5.000 homens, 4.000 homens. Não contavam mulheres. Aí o Evangelho veio para restaurar a posição das mulheres na sociedade. Quando Jesus ressuscitou, para quem é que ele apareceu primeiro? Para as mulheres. Foram dar a notícia da melhor boa nova que podia existir. Jesus ressuscitou. Vai e conta para os meus irmãos que eu estarei com eles na Galileia. Alguns não acreditaram, saíram correndo lá para ver se era verdade. Confirmaram, elas estão certas, gente. É as mulheres. Aí quando Paulo começa a escrever sobre os deveres da família, Pedro escreve, eles começam pelas mulheres, valorizando as mulheres, porque senão ia ser sempre igual, os homens primeiro e depois vem as mulheres. E eles começaram pelas mulheres. Não é porque as mulheres têm que melhorar, todos têm que se melhorar, mas eles começaram valorizando as mulheres, amém? Então por isso que começa pelas mulheres. Então no versículo 18, ele fala ali que as esposas, né? Então, o modelo de relacionamento do casal é o relacionamento de Deus Pai com Jesus. O nosso modelo sempre é a Trindade. Embora Jesus sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Mas foi submisso até a morte e morte de cruz. Jesus reconheceu a autoridade do Pai. Assim como Jesus reconheceu a autoridade do pai, é o exemplo para as mulheres reconhecer a autoridade do marido, que foi dada por Deus. Paulo diz em Efésios 5:22, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas
ao seu marido. Esse é o modelo de Cristo com a igreja, da Trindade, de Jesus sendo submisso ao Pai, da igreja sendo submissa a Cristo. E submissão não é julgo. É isso que é o problema nosso nessa nossa modernidade. As mulheres tudo querem independência. Não, eu não me sujeito ao meu marido, ele não vai me subjugar, mas submissão não é julgo, gente. Submissão é o reconhecimento de autoridade que o marido está empossado. No dicionário, submissão, desobediência voluntária, dependência e humildade. O homem, ele tem uma missão de ser o cabeça da casa, de ser o provedor, de ser o protetor. Esta é a missão do homem. Qual é a missão da mulher? Ser a ajudadora idônea. Para isso a mulher foi criada. Quando Deus olhou assim, viu Adão, não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma auxiliadora, uma ajudadora que lhe seja idônea, que lhe corresponda à altura. Essa é a função da mulher. Submissão é ajudar o marido na missão que ele tem, de ser o cabeça, de ser o provedor, de ser o protetor. Essa é a função da mulher. O marido é o provedor, ele é o protetor. E a mulher, ela tem essa submissão de ajudar o marido. Um dos significados de cabeça é a autoridade, aquele que dá a direção. Isso a gente tem ministrado bastante nos nossos acompanhamentos com os casais. O homem é o cabeça, a mulher é a auxiliadora idônea. Eu vou tomar uma decisão. Quem é que eu vou consultar para minha tomada de decisão? Além do Senhor. A minha auxiliadora idônea, que o Senhor me deu. Então é assim que tem que funcionar a família. E eu digo sempre assim para o pessoal que a gente acompanha. As mulheres têm uns 8, 9, 10 sentidos, sei eu quanto. O homem, quando consegue ter 5, às vezes não tem nem 5. As mulheres enxergam coisas que a gente não vê, gente. É uma coisa assim, ó, é Deus que deu. Então a gente tem que conversar com as mulheres. Mesmo sendo cabeça. Quando o homem e a mulher pecaram, Deus disse à mulher: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Esse governo não é uma uma submissão assim de dizer, é eu que mando e tu faz. Não, é um governo de proteção. É um governo como Jesus Cristo governa a igreja. Esse é o modelo. Agora pensa assim, a mulher tem que ser submissa ao marido como a igreja é submissa a Cristo. Quem é a igreja? Somos nós. Aí eu gosto de pegar os homens. Tu é parte da igreja? Sou. E tu é submissa em tudo a Jesus? Eles já começam a pensar. E Jesus continua te amando. E Jesus continua te protegendo. E Jesus continua sendo o teu provedor, o teu protetor, o teu cabeça. Então, a autoridade, esse governo é um governo de proteção, de dizer, olha, eu ando contigo, eu te levo do braço, eu te carrego. A mulher tem que ser submissa. Eu sei que tem algumas irmãs pensando assim, louquinha para dizer para mim, mas pastor, tu não sabe quem é o marido que eu tenho lá na minha casa. Isso aí é muito bom na teoria. É muito bom aqui na igreja, mas tu não sabe o cara lá em casa. Mas aí, minha irmã, eu tenho uma passagem para ti. Pedro deixou escrito em 1 Pedro 3,1, mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Mas pastor, meu marido é crente. Mas a palavra não diz ali se ele é crente. O que eu li ali? Se ele não obedece.
A chave de tudo é obediência. Se ele não obedece. Por que se ele não obedece? Ele está sendo um bom marido, ele está sendo o provedor, ele está sendo aquele cara que governa, o cara que é o cabeça? Não, pastor. Então tu tem que ser submissa e ganhar ele em silêncio. E isso, gente, essa palavra eu tenho usado muito nos aconselhamentos. As mulheres ligam para a Silvana e descarregam. E a Silvana vem. Olha que elas estão... A gente só tem que dizer para elas ler 1 Pedro 3:1. Ou a gente crê, ou a gente está brincando de cristão e de evangelho, gente. Ou a gente crê que pelo procedimento da sua mulher, o homem vai mudar de atitude, ou a gente está fazendo aqui só brincadeira. Se a palavra diz que a mulher, pelo seu bom procedimento, vai ganhar o seu marido em silêncio, não é para a mulher ficar murmurando, xingando, reclamando. É para ganhar o marido em silêncio. Ou a gente crê na palavra e diz, não, isso aqui eu vou pular, essa aqui não me serve, eu vou escolher. Só que a Bíblia é a palavra do Senhor. É de capa a capa a palavra do Senhor. Tudo que foi escrito para nosso ensino. Amém? Ou nós cremos na palavra, ou nós estamos brincando de ser crente. E a palavra que eu digo para as manas é dura. Depois vai chegar os homens também. Mas eu estou falando com as mulheres agora. Os homens é um pouquinho pior. Ou as mulheres entendem isso, ou estão brincando. Vai para o joelho, vai orar, vai te conter, vai andar conforme a palavra. Essa é a realidade. Vamos seguir aqui. Daqui a pouco eu vou começar a receber plaquinha. E tem casa, meus irmãos, que isso é uma confusão. Porque as mulheres não cumprem esse princípio. Aí é um problema no relacionamento. Troca de papéis, educação dos filhos, dificuldade financeira. E aí vai, quebra de princípio. Aí fica aquilo, um reclamando do outro, porque um murmura, porque o outro não faz, porque não... Se cada um fizer a sua parte... E Jesus fez a parte dele. Vocês acham que foi fácil? Jesus morrer na cruz? Quando o pessoal conta para mim assim, pastor, mas não é fácil. Eu digo, difícil foi Jesus morrer na cruz, tu não precisou fazer nada. Só aceitou, Jesus, glória a Deus. Aceito. Foi tão difícil, gente, que Jesus disse para os discípulos assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele ficou orando 3 vezes, ele orou até que ele ganhou a paz. Ele disse, Senhor, não dá para tu dar um jeitinho aí de eu não passar por isso. Mas seja feita a tua vontade, Pai. Eu estou aqui, quebrantado. Suou sangue. E o Senhor deu a paz para ele. E ele diz, agora está pronto, agora eu vou. Isso foi difícil. Esse, então, foi o princípio da submissão. Agora vamos ver o princípio do amor, então. No 19. O 19 diz ali, maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. A palavra amargura, ela vem do grego. Ô pastor, qualquer coisa me ajuda aí. Isso aqui eu pesquisei. A palavra amargura vem do grego e diz que é picria, que significa ira, aspereza, descontentamento. Amargura é o resultado de frustração não resolvida, causada por ira ou inveja. Aí os manos estão tratando a mulher com amargura. Ou porque estão com inveja com a mulher, estão irados com a mulher. Tem uma frustração que não se resolveu e a culpa é da mulher. Aí eles estão tratando a mulher com amargura. Paulo diz ali em Efésios 5, 28 e 29, os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então nós temos que, os homens agora, amar a esposa como a própria carne. Porque quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. Então no momento que tu está
tratando a tua mulher mal é a mesma coisa como se tu tivesse te violentando, te tratando mal. Porque ela faz parte, é uma só carne. Nós somos um. Nós temos que andar com esse propósito, com esse ensinamento de Jesus. Então, assim como Cristo cuida da igreja, aquilo que eu estava falando antes, nós temos que cuidar da esposa. Independente se ela é submissa. Ah, pastor, mas ela não é submissa. Cada um faz a sua parte. Assim como disse para a mulher, ah, mas o homem não obedece. Cada um faz a sua parte. Agora está chegando para os homens. Meus irmãos, assim, ó, eu sempre digo, de vez em quando a chapa esquenta. E esquenta, bom se não esquentasse. Mas esquenta, lá em casa esquenta. Todo mundo esquenta a chapa. O bom seria se não esquentasse, se não acontecesse. Mas nós ainda temos as nossas limitações, somos humanos, as nossas fraquezas. A diferença é como a gente resolve, como a gente esfria essa chapa. Né? Já que esquentou, faz um X, faz um bife, né? Prepara alguma coisinha boa aí nessa chapa quente. Resolve o problema, gente. Os conflitos vêm, a gente ensina sempre para que a gente possa se aprimorar como casal. Tu imagina, um casal não tem conflito nenhum. Às vezes eu chego lá e falo, não tem nada, não acredito. Não tem nada, não acredito. Faz parte, gente. Já começa no curso de noivos. Eu não tenho problema nenhum, não acredito. Eu gosto daqueles que pegam fogo. Mas chegou um casal lá, entrou às 8 e à meia-noite. Aí estão crescendo, porque estão botando para fora, estão falando das suas dificuldades. Porque um relacionamento tem conflito. A gente não é barata. Tem sangue, tem alma, tem que ser tratado. E Deus usa isso para nos tratar. Eu digo assim, ó, se eu consigo amar a minha esposa conforme diz a palavra, eu amo qualquer pessoa. Ah, pastor, mas amar a esposa é fácil. É, fácil é amar vocês. Eu venho aqui no domingo, eu te amo, meu amado, minha querida, meu querido. Eu vou ver vocês depois só no próximo domingo. E com a esposa que é todo dia, dorme, acorda, almoça, janta, anda junto, passeia. Ali é que é a dificuldade. Então, esse é o treinamento. A família é o treinamento de Deus para a igreja, porque a gente tem que amar assim os filhos, né? A palavra para amar como Cristo amou a igreja é para todos. Paulo está usando aqui para o casamento, que ele está tratando aqui do casamento, mas esse mandamento Jesus deu para toda a igreja. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Agora, como é que a gente aprende isso? Na família. Por isso que a família é a base da igreja e a base da sociedade. Nós temos que aprender isso. Quando a coisa começa a deixar a família de lado, como vem acontecendo na nossa sociedade, é justamente para destruir a sociedade e para destruir a família. Aí começa com ideias de família é qualquer um com qualquer um, começa as ideias do aborto, começa a ideia de qualquer coisa, de gênero. Isso tudo é para destruir a família, que é a base de tudo. Tudo começou com uma família. Adão e Eva. Amém? Então nós temos que trabalhar com isso, gente. Então na família tem conflito. A primeira família, 2, deu conflito que nós estamos até hoje pagando a conta. E eles continuaram juntos, gente. Pensa que pensam isso. Diz que depois eles tiveram um monte de filho. Eles tiveram um problema que causou um caos para a humanidade toda. Que depois Jesus veio para resolver, para restaurar a comunhão, para nos trazer de novo a imagem de Deus. Mas o problema começou lá com eles. E eles se resolveram. Diz que geraram filhos depois, segundo a imagem deles, não mais de Deus, porque quebrou. Mas se resolveram. Em Efésios 4, 26 a 27, Paulo diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Os problemas, meus irmãos, eles devem ser resolvidos no dia.
com oração, com perdão, carinho e mansidão. Em Provérbios diz que a palavra mansa afugenta o furor. Nós temos ensinado assim, deu o problema do dia, a palavra diz, basta cada dia o seu próprio mal. Porque amanhã vai ter um outro mal, gente. Se tu deixar o mal de hoje para resolver amanhã, vai ter o mal de amanhã, já vai ser 2, e se deixar vai ser 3. Resolve. Deu um probleminha? Resolve, orem junto e durmam abraçadinho, gente, que amanhã tem outra coisa para resolver. Não vão acumulando, criando raiz de amargura. As coisas têm que ser resolvidas. Se resolvam e durmam abraçadinho. Daí tem uma mãe assim, eu não gosto de dormir abraçada. Mas não faz mal, não precisa dormir abraçado. Mas resolve ali, se abraça e depois dorme, vira cada um para um lado e pronto. Mas dorme bem. Dormir abraçadinho é dormir bem. Pedro diz em 1 Pedro assim, 1 Pedro 3,7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. É para os maridos. Um dos significados de dignidade é a maneira de se comportar, forma de demonstrar certo respeito um pelo outro. Então, quando Pedro está dizendo assim, ó, trata a mulher com dignidade, é com respeito, é com consideração, né, que tem para com ela. E sabe o que o Senhor está nos dizendo nesse texto aqui, através de Pedro? Que se você não tiver consideração com a sua esposa, se você não a tratar com dignidade, ou não participar da vida comum do lar, isto é, colaborar com as atividades domésticas, as suas orações serão interrompidas, não serão ouvidas. Mas por quê, pastor? Só por causa disso? Porque isso é pecado, e Deus não compactua com pecado. Em João diz que aquele que diz que está com ele deve andar como ele andou. Deus não compactua com o pecado. No momento que tu está tratando a tua mulher desta forma, com amargura, sem cuidado, tu está vivendo em pecado. Então as tuas orações não vão ser ouvidas. Porque tu tem que te arrepender, pedir perdão para ela, pedir perdão para Deus, restaurar, e daí tu vai restaurar o teu relacionamento com a tua esposa e teu relacionamento com Deus. Então as pessoas brigam, tratam a mulher de qualquer jeito e ficam orando, Senhor, me abençoa. Ele fica olhando para ti assim, vai lá resolver teu problema primeiro. A palavra diz assim, ó, se tu sabe, quando tu vier trazer a tua oferta, se tu sabe que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá, te restaura com o teu irmão e depois traz a tua oferta. Nem é se tu tem alguma coisa com o teu irmão, é se tu desconfia que teu irmão, mano lá não me cumprimentou hoje, será que ele está bravo comigo? Eu vou lá, vou restaurar com ele, conversar. E a oferta que fala, meu mano, não é trazer aqui o dízimo, a oferta, é a nossa vida no altar do Senhor. Então, antes de eu orar, antes de eu buscar o Senhor, antes de eu fazer o meu culto, e eu estou com o meu coração com amargura, ou eu desconfio que alguém está com amargura comigo, eu tenho que ir lá e restaurar. Agora o cara está tratando a mulher com amargura, tratando a mulher sem dignidade, e daí quer as bênçãos do Senhor, quer ter um relacionamento com Deus. Ele vai dizer, te liga, cara. Vai lá e restaura com a tua mulher primeiro. É lá que tu tem que resolver o problema, depois tu vem falar comigo. O Espírito Santo está falando contigo, porque nós que temos o Espírito Santo, que aceitamos Jesus, a palavra diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a gente comete alguma coisa errada, o Espírito Santo fica avisando, a gente não quer ouvir. Ainda quer se achar de bom ainda, achar que está certo. Mas o Espírito Santo está te avisando. Não, eu vou lá dar uma conversadinha com Jesus, deixa o Espírito Santo aí. É um, cara, a Trindade é um. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É um mistério? É, mas é assim mesmo.
Então o Espírito Santo está te avisando. Vai lá e te restaura. E agora é humano, né? Tem mano que está louco para me dizer, mas tu não sabe quem é que está lá em casa comigo. A mulher que tem lá. Não é essa que diz aleluia, glória a Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Lá em casa ela resmunga, murmura, reclama de tudo. Tudo que eu faço está errado, não me valoriza, me desautoriza diante dos filhos. E pior que tem mesmo isso aí. Mas por causa disso tu não vai cuidar da tua mulher, tu não vai tratar ela bem. Paulo dá um mandamento lá em Efésios 5, 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus está fazendo isso conosco, porque nós somos a igreja, a noiva que Ele está preparando para o dia das bodas. Nós somos a igreja, Ele está fazendo isso, Ele está nos cuidando. E este é o princípio para que a mulher se torne virtuosa. Tu quer a mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa? Tu tem que fazer o que Jesus está fazendo com a igreja. Esse princípio, como é que nós vamos tratar? Assim como a mulher tem lá em 1 Pedro 3,1, ser submissa ao marido para que ele obedeça, mesmo ele sendo uma pessoa que não obedece, o marido tem que amar a mulher, mesmo ela não sendo submissa, mesmo ela sendo uma murmurenta, mesmo ela sendo fugiu a palavra lá de Provérbios, aquela rixosa, a mulher rixosa. O marido tem que amar igual, porque tem que amar como Jesus ama a igreja. E o que a gente faz como igreja? Pensa, nós somos a igreja. Quantas vezes a gente está murmurando? Quantas vezes a gente mas não dá, estou a fim de largar tudo, não quero mais, eu não sei nem se eu estou no lugar certo, eu não sei, eu acho que eu entendi errado. Quantas vezes? E Jesus continua te amando. Vem, meu filho. O Espírito Santo diz, volta ali. Vamos orar. E Ele vai nos trabalhando, vai nos moldando, para que no dia das bodas do Cordeiro, que é com Ele, nós estejamos prontos. A gente nunca está pronto. A gente sempre está em construção. Ele está nos trabalhando. E assim tem que ser o nosso relacionamento de marido com a nossa esposa. Ah, mas ela continua amando, meu velho. Continua provendo tudo que ela precisa, sendo protetor, material, espiritual, emocional, cuidando dela, dando carinho, demonstrando amor. Se a palavra diz assim, nós temos que crer. Mesma coisa que eu disse para as mulheres. Ou a gente crê ou a gente está brincando de ser crente. Se o marido amar a mulher como Cristo amou a igreja, ela vai se tornar a mulher virtuosa, a mulher de Provérbios 31, a mulher que vai cuidar, que vai ser submissa, que vai ajudar o marido, que vai ser auxiliadora idônea. É fé. Ah, mas ela... Faz a tua parte. Faz a tua parte, marido. Cuida dela. Cuida dela que ela vai ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Não é tu que vai transformar, tu vai estar obedecendo a palavra. Quem transforma é Jesus, amém? Não é pelo teu falar. Muitas vezes a gente quer tomar o lugar do Espírito Santo. A gente muitas vezes quer tomar 2 lugares. O do Espírito Santo, quando a gente quer convencer que aquela está errada, aquele está errado, sou eu que estou certo, tu está errado, tu tem que fazer assim. E outras vezes a gente toma o lugar do diabo e acusa. E acusa. Viu o que tu fez? Viu? Isso está errado. Mas a gente tem que tomar o lugar de Jesus. Tem que amar como Jesus amou e Jesus morreu. Nós temos que morrer para a nossa vontade, para o nosso ego. Nós temos que morrer.
Nós não temos que tomar o papel do Espírito Santo, que ele mostra o pecado, ele diz, olha, tu está errado, tu vai andar nesse caminho. Nem fazer o papel do acusador. Nós temos que tomar o papel de Jesus, morrer. Nós temos que morrer pelo nosso cônjuge. Nós temos que viver assim, esse é o modelo para nós. O princípio da obediência. Vamos dar uma lidinha ali no versículo 24. Nós estamos falando para a família toda, né? Agora está chegando mais perto para os filhos. De 20 a 24. Filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Aqui tem um mandamento para os filhos, obedecerem aos pais, porque é agradável ao Senhor. E é o primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E honrar vai além de obedecer. O que é honrar? Venerar, reverenciar, respeitar, amar, cuidar, proteger, estimar e valorizar os pais. Não apenas pelo mérito, mas pela posição. Eu não honro meu pai porque ele não merece, nem é cristão. Eu não honro minha mãe também. Mas ele é teu pai e ela é tua mãe. Só pelo fato de ser pai e mãe, tu tem que obedecer e tem que honrar. E nós temos que ensinar os filhos assim. Lembrando que não é uma opção isso, ou uma sugestão, mas é um mandamento do Senhor. Eu digo que honrar é obedecer com alegria. Sabe aquele filho que tu dá uma ordem assim, ele vai todo faceiro fazer? Ele está te honrando. Quando ele sai resmungando, chutando tudo pela frente, ele até pode obedecer, mas não te honrou. Agora, como nós pais vamos ensinar esse mandamento aos nossos filhos? Só mandando, lê a Bíblia aí, vai ler Efésios. Não, gente. Nós vamos ensinar pelo nosso exemplo. Praticando e reconhecendo e obedecendo e honrando as nossas autoridades, chefes, patrões, empregadores, líderes, pastores, governantes, porque os filhos vão nos copiar. E se nós não reconhecemos as nossas autoridades, somos rebeldes, falamos mal, semeamos discórdias e contendas, é isto que nós estamos ensinando para os nossos filhos. E quem é a primeira autoridade da vida dos filhos? Nós. Nós com essa atitude, nós estamos ensinando eles a serem rebeldes conosco, desde pequenininho. É isso que eles estão aprendendo. Nós estamos semeando isso no coração deles. Não adianta nada tu ensinar a criança que ela não deve mentir se tu é um mentiroso. O pai mente, a mãe mente, eu vou fazer igual. Então nós temos que ver o que nós estamos semeando no coraçãozinho dos nossos filhos desde pequeno. Desde lá da tenridade. A mãe que quer que seu filho lhe obedeça e honre, ensina obedecendo e honrando seu marido. Então, se a mãe quer um filho obediente, não adianta ela ser rebelde, ela não cumprir lá o que diz em 1 Pedro 3:1, porque o filho vai fazer. Se a mãe faz assim com o pai, eu vou fazer assim com ela também. Tudo é ensinamento, gente. E são as nossas atitudes que ensinam. São as nossas atitudes que demonstram o caminho, e não as nossas palavras. Como estamos exercendo esse ministério que o Senhor nos deu? Como estamos ensinando os nossos filhos? No versículo 21 diz, Pai,
Pais, não irriteis os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Irritar significa impacientar, desencorajar os filhos, gritando, ralhando ou ridicularizando os seus esforços. Tais provocações ferem o espírito deles e os deixam tímidos. E como a palavra diz, eles ficam desanimados. Como é que tu está cuidando do teu filho? Como é que tu está formando o caráter do teu filho? Em Efésios 6,4, Paulo escreve: vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Em Provérbios, eu separei alguns textos aqui, mas em Provérbios, ele tem vários textos que falam sobre disciplina e admoestação. Tem Provérbios 13, 24, diz assim: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. Nós temos que entender assim, como o sábio Salomão, o rei Salomão, escreveu: há tempo para todas as coisas. Tem tempo de usar a vara, e tem tempo que a vara não resolve mais. E tem forma de usar a vara, que é com sabedoria. Então, usar a vara não é espancar uma criança. Usar a vara, tem a idade certa para usar a vara. Por exemplo, e a vara, ela tem que ser usada não porque a criança fez uma arte de, sei eu, quebrou um copo. Todo mundo quebra copo, gente. Lá em casa eu digo assim: não quero que quebre copo, compra tudo de plástico. Quebrar copo já é de vida, é para quebrar mesmo, vai quebrar. A gente tem que repreender uma criança quando ela desobedece. Porque fazer uma arte até é saudável para a criança. Né? Tem criança que não pode fazer arte, gente. Como é que ela vai desenvolver? Estou certo ou estou errado? A pastora, a professora, a pedagoga. A criança tem, ela tá descobrindo o mundo. Agora, quando ela desobedece, é que a gente tem que disciplinar. E deem a idade que é com a vara e é com amor. Ó, o pai, a mãe, tu vai ter que levar umas varadinhas, porque nós combinamos isso, nós mandamos isso, e tu não obedeceu. E isso tem a idade. Se tu pegar um adolescente e quiser dar uma varada, ele vai ficar uns 3 meses sem falar contigo. Agora, se tu der uma varada numa criança de 4, 5 anos, 5 minutos depois ela está no teu colo, fazendo carinho. Porque ela entendeu o que é com amor. Então, tudo tem o seu tempo. Em Provérbios 22:15 diz: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. No 23:13 e 14, diz: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a alma dela do inferno. No Provérbios 29:15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. E é muito que a gente tem visto nesses últimos anos, esses últimos tempos, a criança entregue a si mesma. Pega a criança, fica aí, dá um tablet, dá um celular, bota na frente da televisão, e a criança fica ali, sem aprender nada, porque a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, não tem paciência, e a criança fica entregue a si mesma, aprendendo coisas que não deve, ou não aprendendo nada, não tendo educação, não tendo princípios. E daí o que a palavra diz? Vem envergonhar a sua mãe. O pai tem que cuidar da criança? Tem. Mas a função da mãe, porque biblicamente a mãe fica em casa, responsável pela casa, e o pai é o provedor que traz a provisão, o sustento para a sua casa. É claro que nos dias de hoje a gente entende que tem o casal, trabalham os dois para trazer o sustento, e daí os dois trabalham em casa, tanto para educar o filho, como para fazer as atividades domésticas. Nem? Então, por isso que a palavra diz ali, vem envergonhar sua mãe, mas nesse sentido,
envergonha o pai também. No 29:17 diz: corrige o teu filho e te dará descanso e dará delícia à tua alma. Aquela criança educada, aquela criança que todo mundo olha, que educação, que exemplo. Os pais ficam, né? Que coisa boa, meu filho. Agora aquele que não obedece ninguém, xinga, briga, chuta as canelas. A mãe passa vergonha, o pai passa vergonha. Porque não está sendo... E eu digo assim, a culpa não é da criança, gente. Quando eu vejo as crianças mal educadas, eu digo, a culpa é dos pais. Não é da criança. Porque deixaram a criança entregue a si mesma. Não fizeram a parte que é para eles fazerem. Essa criança não dá. Não dá porque tu deixa. Cuida da criança. Cuida da criança. Seja o pai dela, o que cuida, o responsável. Toda disciplina e correção deve ser feita com amor, para produzir arrependimento, crescimento e sabedoria. Não é espancar com raiva, com ódio. Não, é com amor. É ensinando. É mostrando o que deveria ser feito e o que deixou de ser feito. Como deveria ser feito e como ele fez. É com correção, é ensinando, é dando responsabilidades, para que a criança possa crescer. E isso é desde... mas quando? Não é quando ele crescer. Tem que ser desde pequenininho. Para quando ele crescer, ele já esteja no caminho. A palavra diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande, não se desviará dele. Ensinar no caminho, meus amigos, meus irmãos. Não é dizer, a igreja lá, ó. Isso aí não precisa, hoje em dia pega no Google e vai na igreja, sozinho. A pé, de carro. Ensinar no caminho é andar no caminho do Senhor com a criança. Pega pela mão. Vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos para o culto. Ensinar a ter vida com Deus. No Velho Testamento eles tinham que amarrar na criança até na testa, inculcar na criança, na refeição, no dia da caminhando, a palavra. Inculque a palavra na criança. É isso que nós temos que ensinar. Isso é ensinar no caminho do Senhor. Não é ensinar o caminho da igreja. É ensinar no caminho do Senhor. Porque a responsabilidade de criar e educar os nossos filhos é nossa. Nós temos essa responsabilidade diante do Senhor. Não é a igreja, não é a escola, não são os irmãos. Nós temos essa responsabilidade, essa obrigação e esse direito. Uma vez me impactou muito um casal de missionário que veio da Índia. Nós estávamos lá na Aritarragó. E o casal veio, disse que lá na Índia tem aldeias, tribos, não lembro como é que é o nome que eles usaram lá. E a criança, quando nasce... não é do pai, da mãe, não é da família, da aldeia lá, da tribo. E daí eles ensinam as crianças de acordo com os princípios daquela aldeia. Então essa era uma grande dificuldade que os missionários estavam encontrando, até com os filhos que eles tiveram lá, porque a aldeia queria tomar conta e ensinar aqueles princípios de sei eu quantos deuses e coisa tudo. Então nós temos esse direito de ensinar, porque é nosso filho. E a obrigação não é passar a terceirizar para outro fazer. Somos nós. E nós temos que entender esse princípio final aqui. Tudo quanto nós fizermos, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, e não aos homens. Então, na nossa família, quando nós estamos amando a nossa esposa, conforme a palavra, quando a esposa está sendo submissa conforme a palavra, quando nós estamos ensinando os nossos filhos conforme a palavra, tudo nós temos que fazer de todo o coração, porque nós estamos fazendo para o Senhor. Tudo que nós fizermos, na nossa profissão, no nosso trabalho, de todo o coração, porque é para o Senhor.
quando nós estamos cuidando da nossa casa, é para o Senhor. Quando eu estou ensinando, ministrando aqui para vocês, é para Ele. Porque nós somos parte do corpo dele. Nós temos que ter esse entendimento. Tudo que nós fazemos é para o Senhor. E uma família estruturada, organizada, com filhos obedientes, no caminho do Senhor, com equilíbrio financeiro, mas principalmente com a paz de Jesus, que excede todo entendimento. Uma família que busca o Senhor e quer andar conforme os princípios de Deus. Essa é a bênção que nós vamos ter. Com uma família que nem diz assim, ó, redondinha, prontinha, organizadinha. Olha que bênção, gente. A gente vê uma família assim que anda, nós já entendemos. É claro, pastor, mas não vai mais esquentar a chapa? Claro que vai, gente. Eu disse, faz parte. Mas vai resolver e vai dormir abraçadinho. Os filhos vão andar no caminho do Senhor. É uma família que anda conforme a vontade de Deus. É um casal, eu estou terminando de ler um livro agora, o casal segundo o coração de Deus. Eu recomendo para vocês, não sei se tem na livraria, o livro Casal Segundo o Coração de Deus. Muito bom, comprei na Amazon. Vou fazer propaganda para eles aí. Muito bom, recomendo já para os casais que a gente está orientando. E ele vem trazendo, e é um livro bom e bem fácil de ler, bem gostoso de ler, da leitura. Não é uma leitura pesada, porque eles vêm trazendo os casais, começa com Adão e Eva, e vai até Áquila e Priscila, trazendo os exemplos assim, do que eles passaram e o que eles nos ensinam. Casal segundo o coração de Deus. Em Colossenses 3,13 diz assim, suportai-vos uns aos outros em amor, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então, acima de tudo, meus irmãos, o perdão. Um relacionamento sem perdão não existe. Muito menos um relacionamento conjugal. Um relacionamento entre os irmãos, se não tiver perdão, não existe. Qualquer coisinha que um pisar na bola do outro, não quero mais saber de ti. E o perdão é perdoar e restaurar o relacionamento. Eu perdoo, mas tu fica aí e eu fico aqui. Não perdoou. Pensa, Jesus está na cruz, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Não entenderam nada. Perdoa eles, Pai. E Jesus pensou nisso, eu te perdoo, mas tu fica aí no inferno e eu fico aqui no céu. Você está perdoado. É assim? Não, Jesus, eu te perdoo, vem aqui, agora tu faz parte da minha família. Agora tu vai andar comigo. Tu me aceitou como Senhor, então vamos junto. Perdão é restauração de relacionamento, gente. Se não tiver perdão, não tem relacionamento. E um casamento sem perdão não existe. Porque a gente está sempre errando todo dia. E a gente tem que praticar o perdão todo dia. Quantas vezes, pastor? Jesus disse para Pedro que é 70 vezes 7. Sempre. Deus quer ficar contando. Amanhã pode começar a contar de novo. Então, esta é a hora da gente verificar na nossa casa como é que nós estamos. Quando você chegar em casa, vamos conversar com seu cônjuge, com seus filhos. Dá uma relembrada na palavra aqui. Como é que está o nosso relacionamento de família aí? O que a gente tem que melhorar? O que a gente tem que buscar? Vamos andar segundo a palavra. É difícil? É difícil. Claro que é difícil. A palavra diz que o caminho é estreito e a porta é apertada. O caminho é apertado e a porta é estreita. Tu quer entrar na porta estreita? Caminha no caminho apertado. Senão tu vai ficar andando no caminho folgado e vai passar pela porta larga. Só que a porta larga leva para a perdição e a porta estreita leva para a vida eterna. Lucas, quando fala dessa passagem, ele diz ainda assim, e esforçai-vos para entrar pela porta estreita. E qual é que é esse esforço? É seguir os princípios de Deus. Arrependimento, perdão. Tem gente que não se arrepende
não perdoa e quer entrar na porta estreita. Digo, meu amigo, teu caminho está meio largo demais aí. Vê qual é a porta que tu está mirando. Então é isso, meus amados. Nós temos que andar, viver a palavra do Senhor. Não adianta fazer de conta. A gente não tem mais tempo para fazer de conta. Não temos mais tempo para brincar de cristão. Para dizer, eu sou crente, eu vou na igreja todo domingo. E tu vive? Não é porque tu vem na igreja todo domingo que tu vai ser salvo. A palavra de Jesus diz assim para uns assim, Senhor, mas eu até expulsei demônio em teu nome, fiz cura. Ô Senhor, eu estava sempre junto. Eu nunca te conheci, cara. Te aparta de mim, tu pratica iniquidade. Mas eu fiz. Em nome de Jesus, tu está fazendo em nome dele. Mas tu tem vida com ele? E esses que estavam falando com Jesus não tinham vida com ele. Então nós temos que ter vida com Jesus. Viver intensamente o Evangelho. Todos os dias da nossa vida. Na nossa casa, principalmente. Que daí nós vamos estar sendo treinados para viver na igreja. Se a gente não viver esse Evangelho em casa, qualquer coisinha que acontecer aqui, não gostei, magoei. Deus me deu uma visão para ir para a tua igreja. Como na tua casa tu não quer te separar, porque é pecado, tu te separar da igreja. Ó, eu tive uma visão de Deus, Deus me falou, e eu estou indo para outra igreja, porque... Por quê? Porque aqui ele está incomodado, porque a gente está falando a verdade. Quando a coisa aperta, eu vou embora. Não, mas lá, claro, lá ele não te conhece ainda, quando ele te conhecer lá, tu vai para outra. E assim tem gente que caminha, porque não quer crescer, porque não quer ser confrontado, porque não quer mudar de vida. Quer viver, não faz de conta. E com Jesus não tem faz de conta. Ou é, ou não é. Amém? Que Deus abençoe vocês, que essa palavra possa tocar o coração, ter mudança de vida. Não sei se era bem isso, pastor, que era para a aula, mas eu acho que aproveita alguma coisa aí para a aula da escola de servos, que a gente já mudou até o nome, né? Porque todo mundo quer ser líder, né? Só que Jesus, para ser líder, tem que ser servo. Amém, pastor? Amém. Vamos orar? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Obrigado, Senhor, né? Por mais uma instrução. A gente estava comentando ontem, na reunião com os candidatos a batismo, que Jesus deu uma missão para a igreja, de pregar o Evangelho é confronto, né? Mas um confronto que apresenta a solução. E Jesus diz também que nessa nossa missão, nós deveríamos fazer discípulo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado.